Boa noite, conforme combinado, hoje a gente vai ver. Eu vou estar repassando sobre anestesia, os tipos, riscos e os fármacos utilizados na anestesia. Anestesia, como a gente viu, vem do grego e significa a privação de sensação, a perda total ou parcial da sensibilidade, sobretudo tátil. Então, se implica a ausência da dor e de outras sensações, para que possa se realizar a cirurgia e os procedimentos terapêuticos sem nenhuma intercorrência. A anestesiologia é uma especialidade médica que vem crescendo no decorrer dos anos, e essa especialidade ela inclui o procedimento anestésico, e esse procedimento anestésico ele está englobado à avaliação pré-anestésica, anestesia propriamente dita e o período de recuperação da anestesia. Então, sim, o processo anestésico vai incluir 3 períodos. Avaliação pré-anestésica, onde vai investigar todos os antecedentes do paciente, ver se ele tem algum tipo de história prévia de doença, se ele tem algum tipo de reação a algum anestésico, se ele tem algum tipo de alergia, se ele é de fácil ou não intubação. Tem anestesia propriamente dita, que é durante a cirurgia, no início da cirurgia, e a recuperação, que é após o término da cirurgia e a extubação do paciente, ou a volta da consciência do paciente. Esse período é considerado período de recuperação da anestesia. O objetivo da anestesia é suprimir a sensibilidade dolorosa do paciente, mantendo ou não a sua consciência, promover o relaxamento muscular, propiciar condições ideais de atuação para o médico cirurgião. Então, alguns tipos de anestesia, eles não fazem com que a pessoa perca a consciência. Então, a pessoa mesmo anestesiada, durante o ato cirúrgico, ela vai se encontrar consciente. Algumas não, como anestesia geral, o paciente ele fica inconsciente e intubado. A escolha do tipo de anestesia vai ser influenciada por vários fatores, dentre eles o procedimento, o paciente, a equipe cirúrgica e a instituição. Então, esses fatores vão fazer com que o anestesista ele escolha o tipo de anestesia para determinado paciente. Entre os fatores para as escolhas do tipo de anestesia, a gente pode considerar o quê? Condições fisiológicas mentais do paciente, doenças pré-existentes, tipo e duração do procedimento cirúrgico, posição do paciente para recuperação cirúrgica, recuperação do pós-operatório e manuseio da dor no pós-operatório. As condições físicas são avaliadas pelo ASA, que é a Associação Internacional dos Anestesistas, e ela divide esse aspecto, essas condições físicas em classes, conforme essa tabela. Então, assim, a classificação do estado físico do paciente segundo o ASA, ele é classificado do 1 ao 6. 1. O paciente é um paciente estável, ele não tem nenhuma perturbação orgânica, nem fisiológica, nem psiquiátrica. Então, se é um paciente saudável, a patologia cirúrgica é localizada e que não produz alteração sistêmica. Então, o local onde vai ser realizada a cirurgia não vai produzir nenhuma alteração sistêmica no paciente. A classe 2 é paciente com doença sistêmica discreta, então não tem limitação funcional. Ocorrência de afecção leve, que pode ser tratada cirurgicamente, ou presenças de patologias associadas com diabetes, hipertensão e anemias moderadas, extremos da idade,
neonatos e idosos, mesmo sem doença reconhecida clinicamente. Os alcoólatras e os fumantes, eles também entram na classe 2, tá, meninos? Classe 3, paciente com doença sistêmica grave. Aí o paciente ele já vai ter uma limitação funcional definida, sem ameaça constante para a vida, que é o exemplo de uma insuficiência cardíaca compensada. Um infarto agudo é um infarto do miocárdio cicatrizado, diabetes graves, hipertensão grave, insuficiência respiratória moderada a grave. Na classe 4, são os pacientes com doenças sistêmicas impactantes, com ameaça constante para a vida. Exemplo, doenças coronarianas com angina estável, insuficiência cardíaca grave, acidente vascular encefálico com crise hipertensiva e aneurisma de aorta. Então, os pacientes de classe 4, eles têm uma ameaça constante de morrer. Classe 5, paciente moribundo. Esse paciente ele tem pouca probabilidade de sobrevida nas 24 horas seguintes, com ou sem cirurgia. Então, o paciente ele tem uma probabilidade de 24 horas somente de vida. Então, assim, com ou sem cirurgia, a probabilidade de sobrevida desse paciente é muito pequena. E, às vezes, a única esperança da sobrevida é uma intervenção cirúrgica ou uma cirurgia agressiva. Então, assim, já imagino que o paciente ele já é um paciente grave, já está num estado muito mais debilitado. Então, assim, a cirurgia ela pode aumentar a sobrevida desse paciente, mas não traz a cura. Classe 6 é o paciente com morte cerebral. Então, assim, a morte cerebral ela tem que ser declarada. Então, abre-se um protocolo no hospital para fazer os testes para declarar se realmente houve a morte encefálica. Por quê? Porque esse paciente ele é um potencial doador de órgãos e de tecidos para transplantes. Então, sim, ele tem que ser avaliado para iniciar o processo do transplante. A classe E, todas essas outras áreas, da classe 1 ao 6, ela entra na classe E, que é a classe de emergência, que são cirurgias que requerem emergência. Então, agrega-se a letra E para qualquer uma das classes precedentes, no caso de haver necessidade de realizar uma intervenção cirúrgica de emergência. Então, qualquer um desses pacientes, desses estados físicos, desses pacientes que eles necessitem de uma cirurgia de emergência, vai entrar na classe E, tá? Os tipos de anestesia. As anestesias, elas são classificadas quanto ao tipo como anestesia geral, regional, combinada e anestesia local. Anestesia geral, ela pode ser inalatória, intravenosa ou balanceada, que usa tanto a inalatória quanto a intravenosa. A anestesia regional, ela é a peridural, raquidiana e bloqueio de plexos nervosos. A anestesia combinada, ela pode ser geral e regional. Então, se inicia-se com uma regional, seja peridural, ráquio ou bloqueio, e às vezes o paciente ele pode evoluir ou necessitar de uma anestesia mais prolongada. Então, assim, inicia com a anestesia geral. E a anestesia local. Anestesia geral é um termo utilizado para designar uma técnica anestésica que promove inconsciência, que é a hipnose total, abolição da dor, analgesia e anestesia, e relaxamento do paciente, possibilitando a realização de qualquer intervenção cirúrgica conhecida. Pode ser obtida como agentes inalatórios ou endovenosos. A inalatória. Os fármacos anestésicos voláteis, eles vão ser administrados sob pressão e quando é alcançado uma concentração adequada no cérebro, que aí chega-se a esse estado de anestesia.
A intravenosa, a infusão é realizada por um acesso venoso e tem como meta atingir os 5 elementos de uma boa anestesia. Inconsciência, quais são esses 5 elementos, gente? O paciente ele vai estar inconsciente, analgesia sem dor, com relaxamento muscular e controle dos reflexos autonômicos e amnésia. Balanceada. Ela é o uso da inalatória e da intravenosa combinada, ok? Então, a anestesia geral, elas são divididas em 3, pode ser inalatória, intravenosa e balanceada. A inalatória é por anestésico volátil, que quando ele chega a essa concentração adequada no cérebro, atinge esse estado de anestesia. A intravenosa, ela consegue atingir os 5 elementos de uma boa anestesia, que é a inconsciência, a analgesia, o relaxamento muscular, controle dos reflexos autonômicos e anestesia. E a balanceada é o uso das duas técnicas, seja inalatória e intravenosa combinadas. A anestesia geral ela pode ser dividida em 3 fases. Aqui está 4 porque tem alguns autores que eles acrescentam essa quarta etapa, essa quarta fase. A indução, ela começa com a administração dos agentes anestésicos. Nesse momento, o paciente ele vai ser intubado até o início da cirurgia. Então, indução vai induzir esse paciente a essa analgesia, a essa inconsciência, a essa amnésia. É nesse momento que inicia-se esse período, na indução. A manutenção. Mantém o paciente em plano cirúrgico, vai desde o início ao término do procedimento cirúrgico. Então, na indução, o paciente vai até o início da cirurgia, a manutenção vai do início até o término da cirurgia e a reversão, como fala reversão, vai reverter o estado dessa anestesia, vai realizar a extubação, dependendo da cirurgia que o paciente fez, e termina quando o paciente sai da sala operatória. E aí, esse paciente saindo da sala operatória, ele vai ser encaminhado para a sala de recuperação anestésica, que é aquela que a gente viu, que é a sala para a SRPA. A recuperação ela é considerada até o retorno da consciência e dos sentidos, porque na sala de recuperação anestésica, o paciente ele só sai de lá quando ele já está consciente e quando seus sentidos e movimentos já estão presentes. E quem trabalha no centro cirúrgico é essencial que ele conheça todas essas fases para que ele consiga planejar o cuidado e assistência que ele vai prestar em cada uma dessas fases, para que não ocorra nenhum tipo de androgenia no paciente. Então, assim, sabendo o que vai acontecer e o que pode acontecer, o cuidado ele vai ser planejado melhor. Aí, para anestesia geral, os anestesiologistas eles costumam usar alguns tipos de fármacos combinados, porque um só ele não consegue envolver todas as questões necessárias para realmente produzir uma anestesia correta. Tem os tipos de fármacos, a gente pode citar o hipnótico, que ele vai causar a inconsciência e a amnésia, o opioides, que eles visam a analgesia e a proteção contra os reflexos autonômicos, que são aqueles reflexos involuntários, bloqueadores neuromusculares, que visa a imobilidade do paciente, os bloqueios regionais associados, que visam a analgesia e a proteção autonômica, e os adjuvantes, que visam efeitos diversos para o controle da pressão arterial, frequência cardíaca, entre outros. Então, assim, são aqueles que é necessário se caso o paciente ele tenha uma hipertensão, ou um aumento, uma bradicardia,
Então, sim, tem esses fármacos adjuvantes. E a posição para administração da anestesia geral, geralmente, ela é em decúbito dorsal. Vamos falar um pouquinho sobre anestesia regional. Ela é definida como a perda reversível da sensibilidade decorrente da administração de um ou mais agentes anestésicos a fim de bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo. Elas podem ser bloqueio dos plexos nervosos, anestesia raquidiana e anestesia peridural. A raquianestesia. O anestésico local ele é injetado no espaço subaracnoide. Então, quando eu te perguntar em qual local é realizado é injetado o anestésico na anestesia raquidiana, é no espaço subaracnoide e ela se mistura ao líquido cefalorraquidiano, levando ao indivíduo à perda das atividades autonômicas, sensitivas e motoras. Para isso, é usado uma agulha espinhal, que ela é introduzida no espaço lombar inferior, com o paciente em decúbito lateral ou sentado. Esse processo de anestesia regional, ela pode provocar algumas respostas fisiológicas. Então, assim, e se não forem adequadamente controladas, elas podem levar a importantes complicações. Então, entre essas respostas fisiológicas do corpo à anestesia, nós temos a hipotensão, que é um exemplo muito frequente, e ela ocorre após a injeção rápida de uma solução anestésica no espaço subaracnoide. A prevenção é a hidratação prévia do paciente. Então, sim, o paciente ele tem que ser hidratado anteriormente à cirurgia e durante a cirurgia, em caso de hipotensão também, eles vão iniciar uma hidratação maior. E também eles podem, se essa hidratação ela não for eficiente, eles podem administrar um fármaco chamado efedrina endovenosa, que vai ajudar nessa hipotensão. Também tem o risco de parada respiratória, decorrente quando a anestesia ela é feita num espaço num bloqueio um pouco mais alto do local adequado. Então ela ela vem associada com essa hipotensão e ela pode causar essa parada respiratória, porque vai ter uma paralisia desse músculo do diafragma, que ajuda nesse controle da respiração. Então, qual que é o controle? A intervenção que vai ser realizada é a massagem cardíaca, a ressuscitação cardiovascular imediata, a intubação, porque o paciente de RAC ele não vai estar intubado, porque o correto é que o paciente ele esteja consciente durante todo o procedimento cirúrgico. Então, vai ser feita essa massagem cardíaca, a intubação e a ventilação. E também nós temos a cefaleia pós-punção espinhal e dor no local. Então, para isso, as intervenções que a gente pode estar fazendo é pedir para o paciente ficar em repouso, aumentar a quantidade de hidratação, e se no caso, mesmo com isso, o paciente ele continue ainda com essa dor persistente, é realizado um tamponamento na dura mater chamada Blood patch, que aí vai ser colocado de 10 a 15 ml de sangue
do paciente, do próprio paciente, nesse espaço epidural, que vai fazer como se fosse um coágulo, um tamponamento, para ver se auxilia nesse processo, porque às vezes pode estar ocorrendo algum tipo de extravasamento do líquido espinhal, líquido céfalo-raquidiano. A peridural, ela baseia-se na aplicação de um anestésico em um espaço virtual entre o ligamento amarelo e a dura mater. Então, a raquidiana, ela é no espaço subaracnoide e a peridural, ela é no ligamento amarelo, entre o ligamento amarelo e a dura mater. Ela não chega a pegar o líquido céfalo-raquidiano. As principais vantagens da anestesia peridural é porque ela tem menor incidência de cefaleia e maior facilidade de realizar uma técnica com utilização de catéter, que seria a anestesia peridural contínua, onde o paciente, dependendo do tempo da cirurgia, do tipo de cirurgia, esse paciente ele vai sentir muita dor no pós-operatório. Então, ele fica com esse catéter para que ele seja para que seja feita a analgesia nesse período pós-operatório. E como desvantagens, a gente pode considerar o maior tempo de latência, a menor intensidade de bloqueio e a maior possibilidade de toxicidade pelo anestésico local, já que esses são utilizados volumes maiores que os usados na raquianestesia. E essa anestesia peridural ela é mais complexa do que a raquianestesia e ela requer maior habilidade do anestesista. Como eu falei, uma importante vantagem é que o uso desse catéter, essa anestesia peridural contínua, ela pode se realizar analgesia pós-operatória prolongada, propiciando alívio da dor e restabelecendo com um restabelecimento mais rápido do paciente. As complicações e os problemas relacionados a esse tipo de anestesia incluem bloqueio insuficiente e falhas, dor ou reflexos viscerais, dificuldade para passar o catéter peridural, punção inadvertida da dura mater com bloqueio espinhal total, que aí pode causar uma parada cardíaca, uma parada respiratória, convulsão, hipotensão, hematomas e abscesso local. Bloqueio dos plexos nervosos. Uma grande variedade de nervos periféricos podem ser bloqueados eficazmente por meio da injeção de um anestésico local nas proximidades do plexo nervoso, como braquial, cervical, lombosacral e femoral. O início e a duração desse bloqueio estão muito relacionados com o fármaco, com a medicação que vai ser utilizada e também com a sua concentração e volume. Essa medicação quase sempre ela é associada a um vasoconstritor para evitar isquemia e necrose dessas extremidades. As complicações são causadas pela injeção acidental intravascular ou pela aplicação da superdose do anestésico local. Raramente pode ocorrer alguma lesão do nervo por traumatismo, ocasionado pela agulha ou por compressão, em razão do volume excessivo da anestesia.
A utilização de estimuladores para visualizar a contração muscular ao estímulo, bem como o uso de ultrassonografia para visualizar vasos de grande calibre e mesmo as artérias, é a forma mais correta de localizar um nervo sem provocar lesão mecânica, prevenindo a neurite traumática. Então, assim, para que esse bloqueio dos plexos nervosos sejam realizados de forma correta, eles devem utilizar desse estimulador, que é esse aparelhinho que está aqui, onde eles vão, ao encostar a agulha em algum nervo, eles vão sentir, o aparelho ele vai identificar através de ondas, mostrando que realmente está no local correto, ou através da ultrassonografia, que vai permitir com que eles visualizem vasos e artérias de grande calibre, evitando que seja realizado essa anestesia intravenosa. Anestesia local. Ela bloqueia a condução de impulsos ao longo dos axônios do sistema nervoso periférico pela obstrução dos canais de sódio na membrana, impedindo a despolarização. Essa técnica nem sempre é executada pelo anestesista. Ela pode ser realizada por algum cirurgião, por algum médico cirurgião, sem ter nenhum problema. Então, assim, ela costuma ser realizada pelo cirurgião, através que ele vai fazer essa prescrição e ele mesmo vai fazer a administração desse fármaco. Então, assim, quando fala da local, não é obrigatoriamente necessário que seja feita pelo anestesista. Ela é muito utilizada para punção em subclave, em relação ao procedimento. Pequenas suturas, onde o cirurgião ele não precisa do anestesista com ele. Então, ela pode ser tópica ou infiltrativa. A tópica, ela consiste na aplicação da anestesia local em mucosa, muito utilizado na passagem de sonda vesical de Demora, nos exames de imagem como a endoscopia. E a infiltrativa é a aplicação do fármaco no meio intra ou extravascular, atingindo seu objetivo ao chegar às terminações nervosas específicas. Então, essa anestesia ela vai ser em um local determinado para anestesiar para algum tipo de procedimento de menor calibre, entendeu? Uma punção, uma pequena cirurgia, uma extração de algum pequeno material para fazer suturas de pequenos cortes. Então, assim, ela pode ser administrada. Apesar dessa simplicidade do procedimento da anestesia local, é necessário que o paciente ele seja adequadamente monitorado. Então, se recomenda o uso do cardioscópio, do manguito para pressão arterial não invasiva, oxímetro de pulso, além de um acesso venoso que possibilite a infusão de medicamentos e soluções em situações de emergência. Porque o paciente ele pode ter algum tipo de reação anestésica, então, sim, o paciente ele tem que estar adequadamente monitorizado para isso, para evitar e para que seja identificado o mais rápido possível qualquer tipo de anormalidade e intercorrência. O aparelho de anestesia. Esse é o aparelho utilizado, tá? Para fazer a indução anestésica. Ele é um sistema de administração de anestesia cuja finalidade, qual a finalidade desse aparelho? É suprir as misturas de gases anestésicos e promover a sustentação da vida do indivíduo anestesiado com segurança. As funções básicas do aparelho de anestesia são promover o oxigênio do paciente,
remover o gás carbônico e o dióxido de carbono, fornecer a quantidade, fornecer e quantificar os volumes de gases, óxido nitroso, oxigênio, ar comprimido. Então, assim, ele vai fornecer e vai quantificar a quantidade que está sendo administrada nesse paciente, fornecer vapor anestésico e facilitar e promover a ventilação adequada do paciente. Durante todo o processo anestésico, deve haver monitoração contínua das condições do paciente. Essa monitoração depende de condições fisiológicas e estabilidade do indivíduo. A cirurgia programada com potencial para causar alterações bruscas nas funções cardiopulmonares, extensão da perda de sanguínea e deslocamento de líquidos e o tipo de anestesia, geral ou regional. O controle e a verificação do funcionamento do aparelho deve ser realizado obrigatoriamente, gente, é obrigatório, antes da administração da anestesia, porque não adianta administrar anestesia para depois checar se o carrinho ele está realmente funcionante, e ela pode ser realizada pelo anestesiologista, pelo funcionário da anestesia ou pelo circulante de sala, desde que esses sejam devidamente treinados para acerca do funcionamento do equipamento. Então, assim, todos os funcionários, eles aprendem a fazer esses testes dentro do centro cirúrgico, porque todos os aparelhos, eles são testados antes que realmente inicie a cirurgia, para, igual eu falei, evitar que aconteça algum tipo de problema. Ao prestar o cuidado no paciente na sala operatória, o profissional de enfermagem ele deve proceder às seguintes reações referentes ao procedimento anestésico. Checar em conjunto com o anestesiologista o funcionamento do aparelho de anestesia, verificar o prontuário para confirmar a identidade do paciente, procedimento programado, a presença de alergia e antecedentes clínicos do paciente, e realizar o checklist, que é aquela verificação que a gente viu da cirurgia segura, imediatamente antes da indução anestésica, efetuar a monitoração do paciente, com eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oxímetro de pulso. Então, o paciente ele tem que estar monitorado. Prever e prover todo o material necessário para o procedimento anestésico, de acordo com o tipo de anestesia. Além disso, tem manter disponível equipamento para manuseio das vias aéreas e ter conhecimento sobre esses equipamentos, a fim de auxiliar o anestesista em sua utilização. Então, tem que conhecer também um pouquinho desses materiais. Conferir a existência e a necessidade de material para intubação das vias aéreas difícil e oferecer ajuda ao anestesista na vigência dessa ocorrência, de acordo com o protocolo do hospital. Então, assim, se o paciente ele vai ser necessário que ele seja intubado, então é necessário que o circulante de sala ele tenha o conhecimento de quais são esses materiais para intubação e como auxiliar esse anestesista. Auxiliar o anestesista no posicionamento do paciente para anestesia, realizar os registros referentes ao procedimento e intercorrências, e tem outras também. Oferecer o oxigênio, segundo a recomendação do anestesista, em relação ao posicionamento do paciente, decúbito dorsal, no caso de anestesia geral, sentada ou decúbito lateral, nos casos de anestesia raquidiana ou peridural. No caso de bloqueios, ajudar o paciente a posicionar o paciente para a realização da RAC, da anestesia peridural regional, proporcionando segurança, tranquilidade e conforto ao paciente e à equipe.
realizar o registro referente ao procedimentos e intercorrências, se houverem, sobre a sua responsabilidade. Então, igual sempre eu falo, tudo o que acontecer dentro da sala cirúrgica tem que ser relatado, registrado em prontuário do paciente, assinado e carimbado, porque é isso que vai valer como o cuidado prestado a esse paciente. Os principais fármacos utilizados para anestesia inalatório, ele é dividido em dois grandes grupos, que são os gases, óxido nitroso, e os vapores, que são os éteres halogênios. Os efeitos indesejados são lesão hepática, hipotensão, depressão respiratória, náuseas e vômitos. Os anestésicos intravenosos são aqueles fármacos utilizados para anestesias e administrado via EV. Então, ele pode ser dividido segundo os seus grupos farmacológicos, que é os barbitúricos, que eles deprimem o sistema nervoso central, os opioides, que eles são fármacos analgésicos, e outros, além dos fármacos coadjuvantes da anestesia geral, que aí são os relaxantes musculares, os antagonistas, opioides. Os anestésicos locais. Eles bloqueiam a condução de um impulso nos tecidos nervosos pela afinidade reversível que possui para tais tecidos. A extensão da anestesia depende do local da aplicação, do volume e da concentração. Os fármacos mais empregados na anestesia local é a lidocaína. A anestesia regional, que são a anestesia raquidiana e a peridural, ela tem em comum o emprego de praticamente os mesmos fármacos anestésicos, que é a lidocaína e a procaína. O que vai diferenciar dessas duas é o local da punção, onde esse anestésico vai ser administrado, e as doses dos fármacos também, que eles variam consideravelmente. Nós vamos falar um pouquinho das complicações do pós-operatório, tá? Elas são definidas como quaisquer alterações fisiológicas persistentes relacionadas direta ou indiretamente ao procedimento anestésico cirúrgico. A ocorrência dessas complicações está associada às condições clínicas pré-operatória, extensão e ao tipo de cirurgia, às intercorrências cirúrgicas e anestésicas e à eficácia das medidas terapêuticas aplicadas. As principais complicações são complicações pulmonares e respiratórias, complicações cardiovasculares, hipertermia maligna, bloqueio muscular residual pós-operatório. As complicações pulmonares e respiratórias. Elas são comumente observadas no período pós-operatório e as mais frequentes são a atelectasia, obstrução das vias aéreas superiores, hipoventilação, apneia, pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax e aspiração do conteúdo gástrico. As complicações respiratórias, elas podem ocorrer por causa da ação dos fármacos anestésicos no organismo do paciente, dos equipamentos utilizados na anestesia, da falha humana na condução da anestesia e das alterações fisiológicas do paciente. Então, todos eles podem causar alguma complicação respiratória. Então, repetindo, só para ficar mais gravado. Eles podem ser por ação dos fármacos anestésicos no organismo do paciente. Então, é como o paciente ele vai reagir a esse anestésico. Então, ele pode ter algum tipo de complicação anestésica. O equipamento que foi utilizado na anestesia também pode influenciar,
para que o paciente tenha complicações respiratórias. A falha humana na condução da anestesia. Então, se o anestesista ele falha no momento da condução dessa anestesia também, ele pode realizar, igual numa anestesia RAC, se ele faz uma punção um pouco mais acima, numa dosagem maior, onde ele vai conseguir anestesiar pulmão, coração. Então, se um paciente ele pode sim ter algum problema respiratório por falha humana. E as alterações fisiológicas do paciente. Então, isso aí já é relacionado ao paciente. Então, se ele já tem algum problema respiratório, se ele já tem uma DPOC, então isso tudo pode influenciar para que ele tenha algum tipo de complicação respiratória. A fisiopatologia das complicações respiratórias. Durante a anestesia geral, ocorrem alterações fisiopatológicas pulmonares em razão da ventilação artificial que até altera a mecânica respiratória. Depois da indução da anestesia geral, a capacidade residual funcional diminui e se formam placas de atelectasia nas porções. Independente dos pulmões intraoperatórios, caracteriza-se pelo colapso pulmonar que ocorre após a indução anestésica, com consequente redução da complacência pulmonar e da taxa de oxigenação arterial. Eu dei uma corrigidinha aqui nessa parte que estava faltando algumas palavras. Então, a fisiologia da complicação pulmonar. Durante a anestesia geral, ocorre essas alterações fisiológicas pulmonares em razão da ventilação artificial que altera a mecânica respiratória. Então, assim, essa anestesia vai alterar essa mecânica respiratória, porque o paciente ele vai ficar por um determinado tempo com ventilação artificial. O paciente ele não vai conseguir respirar por si só. Depois da indução da anestesia geral, a capacidade residual funcional diminui. Então, assim, essa capacidade do pulmão vai diminuir e se formam essas placas de atelectasia nas porções dependentes dos pulmões. A atelectasia no intraoperatório, ela caracteriza pelo colapso pulmonar que ocorre após a indução anestésica, com consequente redução da complacência pulmonar e da oxigenação arterial. Os fatores de risco. A investigação pré-operatória pode fornecer dados que auxiliem na identificação dos fatores de risco para CPR, no período de recuperação e no pós-operatório. Entre esses fatores de risco, a gente pode destacar a idade avançada, obesidade, tabagismo, doença pulmonar prévia, pós-operatório de cirurgia abdominais, torácica e de pescoço, pós-operatório de cirurgias de emergência e urgência, pós-operatório de cirurgia de longa duração, pós-anestesia geral e com a imobilidade aumentada e imobilidade pós-operatória prolongada. Como eu tinha falado, os pacientes que eles têm DPOC, eles constituem DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Eles constituem um grupo mais vulneráveis, porque ele já tem essa quantidade já tem um aumento da secreção brônquica, e quando tem essa diminuição dessa capacidade residual funcional do pulmão, tende a ter uma maior chance de ter complicações no pós-operatório os pacientes que têm DPOC. Agora nós vamos falar um pouquinho da hipóxia. Ela ocorre pela redução do suprimento de oxigênio no sangue arterial, capilar ou venoso, definida pela saturação de hemoglobina menor que 90%, com redução do volume de oxigênio transportado
de oxigênio transportado. O paciente ele pode apresentar agitação, confusão, taquicardia, seguida de bradicardia e cianose. Então, assim, a hipoxemia é essa falta de suprimento de oxigênio que vai fazer com que tenha esse débito de oxigênio no corpo todo do paciente. Então, você vai ter uma quantidade de hemoglobina menor que 90%. A gente sabe que a hemoglobina que transporta o oxigênio para o nosso organismo. E o paciente ele vai começar a apresentar agitação, confusão, taquicardia, seguida de bradicardia ou cianose. A persistência dessa condição pode levar a alterações nas reações metabólicas e prejudicar o funcionamento dos órgãos como cérebro, intestino e fígado. A avaliação da hipóxia é realizada através da gasometria arterial. Então, se a gasometria arterial ela é essencial e constitui um importante instrumento para o estabelecimento das intervenções, pois permite a avaliação das trocas gasosas e da função respiratória. Então, se o enfermeiro ele tem que ser habilitado para identificar esse início de hipóxia, e já realizar essa gasometria arterial. Então, assim, nos casos de hipóxias, se eu perguntar qual o método mais eficaz para a avaliação da hipóxia ou da hipoxemia, é a gasometria arterial, porque ela vai permitir avaliar essas trocas gasosas, avaliar as trocas gasosas e a função respiratória também, tá? Obstrução das vias aéreas superiores. Ela é caracterizada pela presença de batimento das asas do nariz, retração do externo e nos espaços intercostais, cianose, sudorese e agitação. As principais causas desta complicação podem ser queda da língua, que obstrui a faringe decorrente da sedação ou bloqueio neuromuscular residual, laringoespasmos devido a trauma da intubação ou presença de secreção, edema da traqueia causada por manipulação cirúrgica, alta pressão do balonete do tubo endotraqueal ou reação alérgica, que vai dar aquele edema de glote, e o paciente ele vai ter essa falta de ar mais acentuada, broncoespasmos em paciente com história de asma ou bronquite. Então, assim, uma das características que a gente pode falar e dar mais ênfase da obstrução das vias aéreas superiores, esse batimento das asas do nariz. Então, assim, a gente vai ver que o paciente ele está com um grau de dificuldade respiratória tão grande, que vai ter esse batimento das asas do nariz, é como se o nariz estivesse abrindo e fechando, gente. A retração do externo, então, se ele vai ter aquele... Ao buscar o ar, na hora de inspirar o ar e o ar não vem, então, assim, ele vai ter essa retração do externo, então, assim, vai poder visualizar direitinho esses espaços intercostais, aí ele vai evoluir com cianose, que é as extremidades arroxeadas, sudorese e agitação. A apneia pós-operatória é uma complicação da anestesia desencadeada por hipotermia, hipertermia e hiperventilação. Desculpa, gente, vamos lá de novo. A apneia pós-operatória é uma complicação da anestesia desencadeada por hipotermia, hiperventilação ou por algumas causas desconhecidas. Ela é caracterizada pela parada respiratória por mais de 20 segundos, acompanhada de bradicardia, palidez ou cianose. O paciente, quando ele está retornando voltando os movimentos da anestesia no período de recuperação,
o organismo ele ainda não está totalmente restabelecido. Então, algumas funções básicas, elas ainda estão entrando em normalidade. Às vezes, quando o paciente ele começa a iniciar um sono mais profundo, no período pós-operatório, ele pode dar essa apneia com essa duração. Então, assim, por isso que é importante na sala de RPA tem um funcionário devidamente treinado para ficar observando esse paciente nas primeiras horas até a recuperação da consciência e dos movimentos desse paciente, para realmente evitar esses tipos de problema. Pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax. Normalmente, meninos, no espaço pleural, ele não contém ar. Ele tem alguns mililitros de líquidos lubrificantes. Então, se o espaço pleural, ele teria que ter normalmente só alguns mililitros de líquidos lubrificantes que auxiliam nesse processo de inspiração e respiração do ser humano. Então, o pneumotórax, ele já é o acúmulo de ar na cavidade pleural, pode ocorrer espontaneamente pela ruptura de um alvéolo pulmonar ou por trauma. O hemotórax é presença de sangue na cavidade pleural. E o hemopneumotórax é a presença de ar e sangue na cavidade pleural. São complicações que podem ocorrer durante a inserção de catéter de subclávia, bloqueio de plexos braquiais pela via supraclavicular, abertura inadvertida pré-operatória das pleuras ou por trauma. Aspiração do conteúdo gástrico. Está relacionado à depressão dos reflexos protetores da laringe, feito por efeito das medicações anestésicas, seja por alteração da consciência, levando o paciente à aspiração passiva, regurgitação ou ativa, vômito de conteúdo gástrico. Entre as causas mais comuns, tem anestesia em pessoas com estômago cheios, portadoras do refluxo. Espera só um pouquinho, gente, eu vou colocar uns pontinhos aqui. Voltando, meninos, a aspiração do conteúdo gástrico, ele relaciona-se com a depressão dos reflexos protetores da laringe, feito por efeito das medicações anestésicas, seja por alteração da consciência, levando o paciente a uma aspiração passiva, que é a regurgitação, ou ativa, o vômito de conteúdo gástrico. Então, o paciente ele vai aspirar essa secreção, seja ela passiva, que é através da regurgitação, para aqueles pacientes que têm refluxo gastroesofágicos, ou as mulheres que estão grávidas, ou ativa através do vômito de conteúdo gástrico. Então, se ao vomitar o paciente, ele vai aspirar esse conteúdo gástrico. Entre as causas mais comuns tem anestesia em pessoas com estômago cheio, portadores, por isso que a importância, gente, do jejum feito corretamente no período determinado pelo médico em prontuário, porque para evitar esse tipo de complicação pós-operatória simples de ser remediada, como o paciente fazer o jejum adequadamente. Portadores de refluxo gastroesofágicos, obeso, gravidez e anestesia sobre máscara. O paciente ele apresenta hipoxemia e ausculta pulmonar com roncos e sibilos. Então, assim, parecendo que o peito do paciente está bem carregado. Broncoespasmo. Ele caracteriza pela obstrução das vias aéreas baixas causadas pela contração da musculatura brônquica, sendo identificado pela presença de sibilos, ausculta pulmonar e pelo aumento da frequência respiratória. Então, broncoespasmo já é das vias aéreas baixas, então vai ser causado pela contração da musculatura brônquica,
Então, assim, ela vai como se fosse colabar. Podendo ser identificado através dessas presenças desses ruídos adventícios pulmonares, que aí vai ser os sibilos. Durante o ato operatório, o sistema cardiovascular, agora a gente vai falar um pouquinho das complicações cardiovasculares, continuar, gente. O sistema cardiovascular é afetado pelo desequilíbrio hemodinâmico decorrente de oscilações da disponibilidade de oxigênio, da ação direta ou indireta do anestésico e da atividade do sistema nervoso autônomo. Entre essas alterações cardiovasculares, a mais importante está no débito cardíaco diminuído, que é caracterizado pelo bombeamento insuficiente do coração para atender às necessidades do organismo, caracterizado por taquicardia e variação da pressão arterial. Então, assim, dessas complicações cardiovasculares, uma dessas alterações assim mais importantes para a gente observar é o débito cardíaco diminuído, porque o coração ele serve como uma bomba. Então, assim, a partir do momento que ele está bombeando adequadamente, ele está conseguindo levar esse sangue oxigenado para todos os órgãos do corpo. E se ele está com esse débito cardíaco diminuído, então você não está conseguindo suprir o organismo com o oxigênio. Aí vai ter como característica taquicardia e a variação da pressão arterial. Entre as complicações cardiovasculares importantes no pós-operatório, destacam-se a hipotensão, hipertensão arterial, bradicardia, taquicardia, isquemia do miocárdio, arritmia e disfunção diastólicas. A hipotensão, ela é uma complicação comum observada no período pós-operatório e é causada pela diminuição do volume de sangue circulante, aí pode ser por causa de hemorragias também. As condições associadas variam desde a vasodilatação gerada pelos bloqueios do sistema nervoso simpático, após os bloqueios espinhais, até o choque cardiogênico, séptico ou distributivo. Então, esses são os tipos de choque que o paciente ele pode ter a partir da hipotensão. A hipertensão arterial ela pode desenvolver como uma complicação cardiovascular causada pela sobrecarga de volume em pacientes idosos e portadores de cardiomiopatias. Podem levar ao edema agudo de pulmão, que vai ser esse acúmulo de líquido no pulmão. Possui sintomas como pele fria e pegajosa, eliminação de secreção rósea espumosa pela faringe, dispneia, estertores e sibilos na ausculta pulmonar, além da insuficiência respiratória. Então, a hipotensão ela está muito relacionada com a diminuição do volume de sangue circulante no nosso organismo. Então, assim, essa diminuição vai fazer com que a nossa pressão arterial ela caia um pouco. A hipertensão ela já vai estar relacionada no pós-operatório, às vezes, a essa sobrecarga de líquido, o excesso de líquido, principalmente pacientes idosos e que tenham algum tipo de cardiomiopatia, que eles já têm uma dificuldade maior de fazer essa filtragem desses líquidos. Então, se você infunde uma quantidade muito grande de soroterapia, pode influenciar para que esse paciente ele tenha um edema agudo de pulmão. E o edema agudo de pulmão ele é fácil de ser caracterizado a partir dos sintomas que ele apresenta. Então, assim, o paciente ele vai ter pele fria e pegajosa, eliminação de secreção rósea espumada, então fica aqui aquela secreção meia roseada e cheia de espuma, mostrando o quê? Que o pulmão ele está com muita quantidade de líquido e ele precisa secar essa quantidade de líquido. Vai ter dispneia e na ausculta pulmonar a gente vai escutar os estertores, os ruídos adventícios que a gente vai escutar vai ser os estertores e os sibilos.
e isso pode levar a uma insuficiência respiratória também. Outras complicações. A hipovolemia também é uma complicação. Ela consiste na redução do volume de líquido intravascular em relação de perdas hídricas extremas, como hemorragia ou perdas hídricas internas, como na desidratação e nos edemas ou redução do volume plasmático, como ocorre na queimadura, e ainda pode ser resultado do uso de diuréticos potentes no intraoperatório. Então, a hipovolemia, ela está relacionada à redução desse volume de líquido, quando fala externo relacionado a hemorragias e os fatores internos relacionados à desidratação ou edema, que aí vai fazer com que esses líquidos eles sejam direcionados a outros pontos do nosso organismo, e a redução do volume plasmático, como ocorre na queimadura. Porque na queimadura, o corpo da pessoa, ele vai tentar hidratar aquela parte que foi queimada o mais rápido possível. Então, ele vai tirar da nossa reserva, do nosso organismo, para poder fazer essa hidratação. A hemorragia é uma causa mais comum de hipovolemia, podendo levar ao choque hipovolêmico, o que ocorre quando existe a diminuição de 15 a 25% do volume intramuscular, o que representaria a perda de 750 a 1.300 ml de sangue em um homem de 70 quilos. Então, assim, a hemorragia, ela geralmente vai ser causada quando há alguma perda excessiva de sangue durante o pós-operatório. Então, assim, o paciente com 70 quilos, se ele perdeu de 15 a 25% do seu volume sanguíneo, ele pode sim apresentar essa hipovolemia e evoluir para quadros mais severos devido a essa hemorragia. Os fatores de riscos. As complicações cardiovasculares estão intimamente relacionadas com as condições clínicas pré-operatórias do paciente, quais os tipos de patologia que o paciente tem, alergia, nome completo, local da cirurgia, tempo de internação, isso tudo são essas condições clínicas pré-operatórias. Extensão e tipo de cirurgia, complicação cirúrgica ou anestésica. Outra complicação pós-anestésica que a gente ouve muito falar, mas graças a Deus eu nunca vi, é a hipertermia maligna. A hipertermia maligna ela é compreendida como a síndrome autossômica dominante associada a mais de um gene potencialmente letal. Ela é considerada uma doença primária do sistema musculoesquelético, pode ser decorrente de eventos como cardiopatia, estresses emocionais, ataque cardíaco, síndrome maligna neuropilética e trauma. Então, essa hipertermia maligna, como vocês já estudaram em genética, ela é uma doença primária. Então, assim, pode ser que ninguém na família tenha tido nenhum tipo de complicação pelo processo anestésico e a pessoa ela vai ter essa doença. Ela é uma síndrome autossômica dominante. Então, quem tem essa síndrome, quando ela é exposta ao agente desencadeante, ela vai ter essa hipertermia maligna. Ela é uma doença letal, potencialmente letal, e é uma doença de notificação compulsória de caráter imediato. Então, assim, se o paciente ele apresenta essa hipertermia maligna, é necessário que seja feita a notificação dessa doença ao Ministério da Saúde. As principais complicações da hipertermia maligna, se elas não tratadas, são a hipertensão arterial na fase inicial, colapso circulatório, que é o choque, arritmia cardíaca, parada cardíaca,
distúrbio da hemostasia, que é a coagulação intravascular disseminada. Então, distúrbio da hemostasia. O paciente ele vai começar a apresentar coágulos intravasculares em todas as partes do corpo, insuficiência renal aguda e óbito. O tratamento ele é crucial para a sobrevida desse paciente. Então, assim, é necessário que tenha em todas as unidades cirúrgicas que façam procedimento cirúrgico, é necessário que tenha esse daltrolene sódico, que é um fármaco utilizado para essa complicação da hipertermia maligna. E por último, o bloqueio neuromuscular residual pós-operatório. Ele é caracterizado pela fraqueza ou paralisia muscular no pós-operatório, devido à insuficiência ou ausência de antagonismos dos bloqueadores neuromusculares e reduzida disponibilidade da colinesterase plasmática. Boa noite a todos.